Pelo WhatsApp, a Fernanda, de Nova Odessa, São Paulo. Muito interessante isso que o Edson está falando. Mas e no caso das pessoas cremadas, o espírito pode ficar traumatizado? Deise? Então, como eu falei da outra vez, no primeiro bloco, cada espírito é um espírito diferenciado. Se ele tiver uma espiritualidade, não interessando se é espírita, católico, ateu, uma espiritualidade, uma pessoa do bem, que faz mais bem do que mal. É isso que está lá na escala espírita, né? Que o Kardec nos coloca na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Ele faz uma escala espírita, mas para nós entendermos, porque assim, não é escadinha, nós vamos subindo, nós vamos descendo, é uma escala, né? Uma ordem, ela se mescla, vai mesclando com a outra até se tornar um espírito puro. Nós não somos espíritos puros. Nós estamos ainda numa escala bem lá na primeira escala. Então, dependendo da nossa espiritualidade, o espírito, ele não passa o que ele não tem que passar. Ele vai se desligando, porque o espírito não sente. O que sente é o corpo. Mas o que o espírito sente quando vem falando que ele está queimando, ele está com dor no peito, o que ele sente foi a dor que ele sentiu quando ele estava no corpo físico. É como se fosse um reflexo no perispírito. E em muitas desobsessões acontece isso. A pessoa está com frio, com fome, mas o espírito sente dor, sente frio, sente fome. Não é isso. O que ele vai sentir realmente é o que ele sentiu no corpo físico e ainda tem muita ligação. Então ele pode sentir, estou sentindo que está queimando. Ele não pode sentir que está queimando, mas um dia ele queimou uma mão, ele se feriu, então ele sabe qual é a sensação dessa dor determinada. É muito difícil, né? Mas nós vamos aprendendo, através da doutrina dos espíritos, que nós podemos, sim, ajudar esse espírito quando ele desencarna, e, como eu estava falando no primeiro, é muita gente. Então, tirar, entre aspas, 5 minutos do seu tempo e mandar uma vibração para a espiritualidade superior, ajudar esses companheiros que estão desencarnados, é muito bom, é muito propício. Quem não faz, mas quem não faz oração não vai receber? Recebe da mesma forma. Mas nós estamos enviando vibrações nossas, pensamentos nossos, materializados. Nós estamos na matéria, né? Recebemos esses fluidos da espiritualidade superior, mas também podemos enviar para a espiritualidade para ajuda. O que o Papa falou está certíssimo. Nós podemos ajudar, nem que for um pouquinho, fazendo uma prece para todos esses espíritos que estão sendo enterrados, sendo cremados, aí independente. O mundo, né, precisava de um Papa desse, né? Sim. Edson. Não, essa questão que ela colocou é interessante, porque, e a Deise colocou muito bem, são os reflexos, né, os reflexos mentais que você tem em função do físico. Quer dizer, quem é que vai estar cremando ali? É o corpo físico ou é o espírito? É o corpo físico. O espírito ainda está ligado ao corpo. Bom, aí é um problema. Essa ligação ela não deveria mais ter acontecido, né? Os laços já foram cortados, os laços que prendem o perispírito ao corpo foram cortados já, tá certo? Porque o corpo não tem mais nenhum tipo de vida, né? Então a vida já não existe mais, porque quem mantinha a vida era o espírito ligado, porém a sensação o espírito ainda pode levar, pode. O que é que pode acontecer de fato? Talvez ele sentir, mas aí ele vai sentir tudo que acontece com o corpo. Então se o corpo for enterrado, por exemplo, ele pode se sentir sufocado. Se o corpo começar aquele processo de degradação, né, dos micróbios que começam a se utilizar do corpo, ele também pode sentir.
Então, o que é o ideal aí? Que haja o desprendimento, sim, completo. Para isso, a gente pode ajudar. E esses processos aí de culto do luto, né, eles podem ajudar nesse sentido. O problema é que a gente não sabe cultivar o luto de forma adequada. A gente fica aqui num processo, quem fica sofrendo em função do desencarnado, quem está indo também não consegue se desligar porque os que estão aqui ficam segurando. Então, o ideal é que nós tivéssemos uma compreensão exata, né, uma compreensão melhor do que é esse processo de luto para ajudar quem fica e quem vai. Então, por exemplo, ajudar no processo de desprendimento, olha, orar, né, desejar o bem para aquela entidade, que ele possa se distanciar o mais rápido possível, que ele possa se adaptar o mais rápido possível a essa sua nova condição. O problema é que, como nós não trabalhamos isso, como a gente não entende, a gente fica querendo segurar a pessoa aqui. Fica nesse processo de desespero nosso. Ai, que vai ser de mim, ai, agora, e isso, que aquilo. E a gente, então, não dá essa condição, a gente não ajuda a entidade, né, ao espírito que está se desprendendo, a se distanciar. Quer dizer, aí cuidar de si, né, de fato. E depois, se der um tempinho, Vanessa, eu gostaria de falar um pouco dos 5 estágios do luto que a doutora Elizabeth Kübler-Ross desenvolveu ao longo da sua carreira médica, tá? Vamos falar, sim. Daisy? E uma das coisas também que eu esqueci de falar, nós agora, dessa modernidade, nós não levamos as crianças mais para velar os mortos, os avós. Não, deixa ela, não, ela não precisa ver. Precisa sim. A criança tem que ser também lembrada, porque a criança é criança porque ela nasceu faz pouco tempo, mas o espírito dela é imortal. Explicar num jeito que ela entende. O jeito que ela entende virou uma estrelinha? Virou uma estrelinha. Depois a gente vai acompanhando. Mas mostrar para as crianças também que somos seres mortais. E como seres mortais, podemos voltar a ser estrelinha, né? Dependendo da idade da criança, ou não. Fazer, acostumar. Nós não temos essa prática e cada vez menos nós temos essa prática. Antigamente era velado um corpo na casa da pessoa, né? Limpava a mesa lá e colocava a pessoa lá na mesa. Então, as crianças viam, todo mundo tinha esse processo já um pouco mais normal. Por que é normal a gente desencarnar? Anormal é a gente ficar aqui encarnado para sempre, né? Beijo, gente.